começar. Então, novamente, uma boa noite para todo mundo, fazendo mais uma aula de revisão de matéria. Lembrando que a gente tem sempre o hábito de fazer essa aula de revisão uma vez por mês, para sempre estar nivelando a galera da sala para cima, né? Para sempre estar juntos, estarmos, na verdade, né? Juntos aí no mesmo nível operacional. Como eu falei, as aulas elas são feitas ao vivo, tá? E posteriormente ficam gravadas. Então, a dica que eu posso te dar é que caso você não tenha visto ainda nenhuma aula de revisão ou parou nesse vídeo, é importante que dentro da sua área do aluno, no conteúdo programático da sala, você veja todas as aulas de revisão, tá? E essa aula em específico que a gente está fazendo é a aula de revisão de matéria de número 11. E assim que terminar a aula e for editada, a gente deixa aqui a aula de revisão de matéria de número 11. Fechou? O chat está aberto? Pode perguntar, tá? Eu vou fazer aqui um nivelamento legal com todo mundo. Então a ideia é que eu faça alguns desenhos e a gente vai para o gráfico, tá? Para estar olhando a teoria na prática. Fechou? Então, turma, vamos começar pelo beabá de mercado? Então, bora lá. Seguinte, turma, nas minhas operações, eu sempre tento encontrar o melhor cenário para fazer as operações. Então, tem dias que os cenários vão ser bem fáceis de observar e tem dias que os cenários vão estar um pouco mais difíceis. Então, eu vou colocar aqui fazer alguns desenhos para você, onde eu encontro cenários mais fáceis para operar e cenários mais difíceis. Quais são as operações dos cenários mais fáceis? Quais são as operações dos cenários mais difíceis? Então, vamos lá. O que eu sempre tento encontrar? Eu sempre tento encontrar, nas minhas operações, um pivô de alta. Essa linha vermelha representa um monte de barrinha de 5 minutos, tá? Isso pode ser no 5, no 2, mas eu sempre tenho um pouco mais de foco nos 5 minutos, seja no índice ou seja no dólar. Então, eu sempre tento encontrar um topo anterior, um fundo anterior no gráfico. Então, eu começo por aí. Então, eu sempre tento encontrar. Onde que eu tento encontrar isso daqui? Eu sempre tento encontrar um pivô de alta ou um pivô de baixa, geralmente no dia anterior, no dia que antecede o dia que eu vou operar. Eu sempre vou tentar encontrar um pivô aí do dia anterior. Tá? Sempre vou buscar encontrar um pivô do dia anterior. Tá? Encontrei o pivô do dia anterior, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a sempre observar qual está o posicionamento das médias. Então, eu vou sempre observar onde está a média de 200 períodos aritmética, que é aquela média no longo prazo, mostra no longo prazo onde aquele ativo tende a ir. Eu sempre vou observar a média de 20 períodos aritmética, onde no médio prazo, para onde aquele ativo quer ir. Eu sempre vou observar a média de 9 períodos exponencial, que é uma média de curto prazo, para saber aonde aquele ativo pode ir. E eu sempre vou observar a VWAP, que é exatamente a média móvel ponderada pelo volume, que é onde os bancos ficam posicionados. Então, eu sempre tento observar isso daqui. Tá? Esses são cenários mais fáceis. Percebendo isso, o que eu tenho o hábito de fazer? Eu vou lá e, geralmente, eu traço o topo anterior. Faço exatamente esse tracejo. E aguardo, tá? Aguardo uma possibilidade de uma barra verde, fechamento perto da máxima, podendo ter sombrinha em cima, podendo ter sombrinha embaixo, né? No rompimento de mercado. Uma barra verde, de amplitude grande, que fecha acima do topo anterior. Esse é o cenário onde eu costumo aumentar o número de contratos dentro do gerenciamento. E neste cenário é onde começa o operacional. Então, o que eu tenho o hábito de fazer? Se eu percebo que o mercado está me dando condições de compra, que é exatamente isso daqui, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu vou estudar exatamente o risco versus o retorno da operação. Então, eu preciso entender se aquele risco vale a pena ou não entrar. Então, como que eu começo a mensurar o risco-retorno? Na maioria das vezes, eu tenho o hábito de fazer um espelhamento de Fibonacci. Então, eu vou lá no gráfico, vou fazer aqui na cor roxinha. Eu sempre faço o espelhamento da direita para a esquerda na maioria das vezes, tá? Porque o mercado, na maioria das vezes, ele não está correlacionado. Então, eu saio exatamente da direita, da sombrinha, para a esquerda, do topinho, e automaticamente eu vou acabar projetando alvos de Fibo lá para a parte superior. Então, eu tenho, a grosso modo, o primeiro alvo, a grosso modo desenhando aqui para você entender o segundo alvo, e para finalizar, o terceiro alvo de Fibo. Então, tem mais ou menos isso daqui. Então, vou colocar aqui, seria o alvo 1, eu tenho o alvo 2, e um pouquinho mais para cima, eu tenho o alvo 3, aqui no movimento. Então, eu tenho o cenário perfeito para entrar numa operação. Onde meu olho sempre vai estar? Quando eu tenho um pivô do dia anterior, o mercado rompeu, as médias estão alinhadas, onde eu começo a fazer o meu checklist operacional? Primeiro, a média de 9, que é a linha vermelha, ela está na base ou cortando o candle? Sim. Se a resposta for sim, eu tenho a confirmação que eu preciso para entrar na operação. Eu ainda vou entrar no mérito de quando ela não está encostada. Então eu tenho um pivô, rompeu, médias próximas e a linha de 9 cortando o candle. Bacana. Quero entrar nessa operação na compra. O que você sempre vai mensurar? Risco-retorno. Então, a primeira entrada, eu tenho uma possível entrada por rompimento.
como que é a entrada por rompimento? Automaticamente, uma compra na máxima do candle que rompeu, o stop na mínima, onde o candle rompeu. Qual que é a ideia desse tipo de entrada de rompimento? É que automaticamente o próximo candle abra, pegue a ordem de compra e vá até os alvos de FIBO que eu coloquei. Eu só vou fazer esse tipo de entrada, só posso fazer esse tipo de entrada, sempre a máxima ou a mínima, se o risco retorno valer a pena. Exemplo, vamos imaginar que essa barra aqui, seja no mini índice, ela tenha 500 pontos. Então imagina que ela tenha 500 pontos de amplitude. Vamos colocar aqui 500 pontos. E imagina que até o meu primeiro alvo, da distância da máxima para o primeiro alvo, eu tenho aproximadamente 200 pontos. Agora imagina que a distância da máxima, que é o pavio, a máxima, até o segundo alvo, tem aproximadamente 350 pontos. O que eu começo a perceber? O risco dessa operação é tomar um stop de 500 pontos. Se tudo der certo, se eu conseguir levar até um terceiro alvo, é 350 pontos de gain. Então, mesmo que o cenário esteja todo colaborando, o meu risco ele ainda é maior do que o meu retorno. Então, só faz sentido entrar nesse rompimento, mesmo com todas as confirmações, se o meu alvo ele for mais distante. Por exemplo, vamos falar que meu primeiro alvo gira em torno de 450 pontos. E o meu segundo alvo, a distância da máxima para o segundo alvo, já começa a ficar ainda mais interessante. Já começa a ficar, por exemplo, uns 900 pontos nesse exemplo. Aqui eu já vou começar a pensar, opa, o risco-retorno já acaba valendo mais a pena. Ou seja, o meu retorno ele é maior do que o meu risco. Mas se mesmo assim você ainda não se sentir confortável, Marquinho, poxa, esse stop é muito caro para mim. Então, a opção de rompimento, automaticamente a gente vai ter que descartar. Rompimento não é a alternativa mais sensata para estar fazendo, porque o risco não compensa. Sendo assim, na sequência, eu vou ter um outro operacional. Em 80% das vezes, o mercado vai deixar aqui adiante um padrão de continuidade, que é uma barra pequena, e o fechamento próximo da máxima desse candle. Então, o fechamento ele sempre tem que estar abaixo da máxima. Uma amplitude pequena, você bate o olho, o desenho é bem parecidinho, pode ter sombra em cima, pode ter sombra embaixo, não tem problema. Pode ser da cor verde ou da cor vermelha. Se for da cor vermelha, até um pouco melhor, porque mostra que o vendedor realmente está sem força e o mercado tende a agir. E aí também você vai mensurar o risco-retorno. Ou seja, quantos pontos tem esse padrãozinho de continuidade aqui? Aí você vai medir. Então vamos falar, um exemplo, que ele tenha 150 pontos, esse candle vermelhinho. Da máxima desse candle até o primeiro alvo, vamos supor que tenha, exemplo, 250 pontos. Vamos supor que da máxima desse candle até o segundo alvo, a gente tem aproximadamente 450 pontos. Aí você fala, opa, calma aí. Aqui o risco-retorno começa a ficar interessante, porque se tomar um stop, é stop pequeno, e os alvos são mais interessantes. Se chegar no alvo, é 3 para 1. Eu estou ganhando 3 vezes mais do que o meu stop. Então, opa, eu vou ter exatamente agora o setup da continuidade. Então, o que consiste o setup da continuidade? É colocar uma compra na máxima, se tiver sombra, é a máxima, e o meu stop vai estar na mínima do movimento. Para que isso? Para justamente o próximo candle abrir, pegar a ordem de compra e ir até alvo. Então, neste cenário, nós temos o setup da continuidade. Mas vamos supor que neste cenário não pegue a ordem de compra. Vamos falar que aconteça exatamente isso daqui, ó. O mercado abriu, não subiu e começou a fazer uma movimentação de queda de mercado. Nesse sentido, a partir de agora você vai ter duas alternativas para fazer. Primeira alternativa, quando o mercado ele desce, ele faz esse movimento, a gente faz geralmente a compra na média de 9. Então, quando a 9 encostar na barra, a gente coloca uma ordem de compra no contato da média de 9 com o candle. O stop é um stop financeiro, ele não é um stop técnico. Se for no mini índice, é um stop de 150 pontos. E se for no mercado de mini dólar, é um stop de 5 pontos. Para quê? A média de 9 exponencial, a linha vermelha, tá? É exatamente a média móvel de curto prazo. Então, todos os compradores que compraram no candle de rompimento, eles vão tentar fazer um preço médio, comprar mais, para quê? Segurar o preço e levar o preço até alvo. Então, aqui você tem um risco-retorno interessante, porque o risco é baixo e o retorno é alto. Esse tipo de entrada é exatamente a entrada de pullback na 9. É o retorno da média de 9, pullback na 9. Então, você tem esse tipo de entrada no movimento. Então, você na sequência tem um rompimento, continuidade, que naquele exemplo que eu estou dando para você, continuidade, tá? Exemplo, eu falei, a continuidade não deu entrada também, então a gente está descartando. A terceira possibilidade é exatamente o pullback da 9. Compra na média, stop financeiro, leva em alvo.
Mas vamos supor que isso não aconteça. Vamos supor exatamente isso daqui. Que o mercado, deixa eu tirar. Que o mercado, o candle começa a descer, esse candle vermelho, e ele não encosta nessa média. Então, dentro da sala, a gente vai ter um negócio chamado violação. O que é violação? Violação, o próprio nome diz. A violação, você está exatamente violando uma condicional. Você está violando uma regra. Porque da maneira correta de você entrar, é você entrar na média de 9. Essa é a maneira correta. Bate na 9, você compra, a média segura, o preço sobe. Mas tem alguns momentos de mercado que você pega um movimento de alta forte, por exemplo, o dia de hoje. E o mercado não tem espaço para fazer a correção. Às vezes a média está lá embaixo e, poxa, demora para fazer esse pullback, demora para pegar essa volta. Então a gente tem uma carta na manga, um recurso, tá? Nesse sentido, que é exatamente uma entrada de violação. Então o que consiste a entrada de violação? Exatamente aqui, no 0%, essa aqui é a retração de zero, essa linha em marrom. Aqui exatamente é o pullback de 0%. Então a gente tem um recurso, que o próprio nome diz que é uma violação, você está violando uma condicional, onde no 0% a gente coloca uma ordem de compra no 0%. Exatamente na mesma linha do 0%, que é o pivô anterior. O stop, ele vai ficar na parte de baixo, continua sendo um stop financeiro. Se for no mini índice, é um stop de 150 pontos. Se for no mini dólar, é um stop de 5 pontos. Então, o que tende a acontecer? Se o mercado está pulsando na alta, né, e você quer antecipar um movimento, o mercado tende a voltar, bater exatamente no 0%, pegar a sua ordem de compra e tende automaticamente a bater no pullback e caminhar para alvo de FIBA. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer dentro da sala que, se você de repente está com a ordem de compra na média de 9, não pegou a ordem de compra, mas pegou do coleguinha que comprou no pullback do 0% e ele está na operação e você não está. Só que o que acontece? A entrada de 0% é uma entrada de violação. A pessoa que entrou no 0% estava correndo mais risco, mas ela quis antecipar o movimento. A pessoa que colocou a ordem na média de 9 estava correndo menos risco. Só que pode acontecer de não chegar lá. E aí é o X da questão. Do dia a dia, um dia pelo outro, você precisa entender qual que é mais, o que você se sente mais confortável em fazer. Hoje, dentro da sala, a gente tem basicamente meio a meio. Metade da sala gosta de violação, metade da sala gosta de confirmação. Então, quando eu, Jean, o Kita, a gente fala alguma coisa, a gente sempre vai dar as opções. Então, eu vou falar para você assim, turma, se você faz parte do time da confirmação, a sua ordem de compra vai estar na média de 9, ok? Se você é uma pessoa que gosta de correr mais risco, mas para tentar pegar um retorno maior, aonde vai estar a sua ordem de compra? Vai estar no 0%. Então, quem entra por violação, automaticamente vai correr mais risco. Mas se der certo, vai dar muito certo. Porque ele pega, pumba, explode. Quem entra por confirmação vai ter mais assertividade. Só que às vezes você pode perder algumas oportunidades. Então já começa a ter esse tipo de pensamento a partir dessa aula de revisão. Então eu sempre vou te dar as duas alternativas. Então sempre veja qual alternativa você acha mais legal. O que eu aconselho? Faz as duas. Faz as duas entradas. Historicamente, você acaba percebendo, tá? Qual que faz mais sentido para você, tá? Se você me perguntar, Marquinhos, você gosta de fazer mais o quê? Eu, particularmente, como opero com um número de contratos um pouco grande, né? A gente fala aí aproximadamente uns 300 a 350 mini contratos de dólar, 400, 450 mini contratos de mini índice. Eu geralmente gosto de entrar na confirmação, tá? Entradas de violação geralmente são feitas com quem opera com a mão mais baixa. Quem opera com a mão mais alta geralmente tende um pouco mais de entrar por confirmação. Mas isso é uma questão pessoal, tá? Então, automaticamente, tá? Você tem que mensurar o que é importante para você. Então, a gente tem rompimento, continuidade, pullback da 9. Vamos supor que o mercado efetivamente ele desceu e bateu na média de 9. Ele fez exatamente esse movimento de mercado. E exatamente nesse momento você chegou na sala. Quantas vezes você pode fazer esse retorno da 9? Apenas uma vez. Posso fazer de novo? Não. Opa, então você não tem mais condição de fazer o retorno da 9. Se você não tem mais condição de fazer, automaticamente, qual é o próximo recurso que você tem? O próximo recurso é você fazer uma entrada por confirmação. Confirmação. O que significa a entrada por confirmação? A confirmação, você tem que aguardar um padrão de compra. Então, o que tem de acontecer? O próximo candle tem que fazer uma barra verde que supere a abertura do candle anterior. Vou repetir. Fazer uma barra verde que o fechamento do candle fecha acima da abertura do candle anterior. Isso daqui é um engolfo de alta, é um padrão de compra na média de 9. Você tem um engolfo de alta na média. O que significa? O comprador
fechou acima da abertura. Então, o comprador estopou o vendedor. A partir de agora, quem toma conta da situação é o comprador. Então, você pode ter uma entrada de confirmação. É nada mais, nada menos do que um engolfo de alta nesse movimento. Então, como fica a entrada por confirmação? É uma compra na máxima, no movimento, o stop fica na mínima, para quê? Para o próximo candle abrir e atingir alvo de FIBO, desde que o risco-retorno valha a pena. Isso serve para o mini índice ou para o mini dólar. Rompimento, continuidade, pullback, confirmação. Agora imagina o seguinte cenário. Imagina que você chegou na sala atrasado. Você está perdendo um monte de oportunidade. E aí você vai falar, onde que é para comprar? O que que tem que fazer? Aonde é? O que que eu faço? Meu Deus, e agora? Vamos lá. Vamos supor que o mercado faça esse movimento aqui. Ele vai e brumba, faz esse movimento de mercado. Foi lá no alvo, certo? Aí você fala assim, o que que eu faço? Vamos lá. Rompimento, continuidade, pullback, confirmação, game já está acontecendo. Quando você começa a adentrar nas faixas de retração, automaticamente, quanto mais você tentar comprar em cima, mais perigoso acaba sendo. As entradas são feitas aqui na parte de baixo. Então, em alguns momentos, eu vou falar assim para você, turma, o único recurso que tem é você automaticamente fazer um pullback em Fibonacci, que continua sendo uma entrada por violação. Pullback de Fibo. Ou seja, exatamente aqui vai estar a retração de 61,8%. Aí eu vou falar assim para você, ó, galera, dá para você colocar uma ordem de compra exatamente no 61,8. O stop continua sendo financeiro. O stop, se for no caso do mini índice, continua sendo de 150 pontos. Se for no mini dólar, o stop é um stop de 5 pontos. É stop curto, porque você já está comprando muito lá em cima. E qual que é a tendência? O mercado bater, pullback, pegar a tua ordem de compra e o próprio candle que bateu, pegar o movimento e subir até os próximos alvos de FIBO. Desde que o risco retorno acabe valendo a pena. Então você vai eliminando um monte de entrada. E cada vez que o preço vai subindo, mais arriscado vai ficando. Então a gente sempre tenta, né, fazer uma linha de raciocínio, tá? Turma, até aqui, conseguiu entender um passo a passo? Rompimento de topo anterior, média de 9 cruzando, rompimento, continuidade, pullback, confirmação, pullback de FIBO, pullback de 61,8. Você conseguiu entender a linha de raciocínio que a gente vai seguindo? Conseguiu? A Vanessa, o Daniel, Paulo Pimentel, a Ana, o Flavião, Sueli Lima. Eu já respondo as perguntas, tem algumas perguntas aqui, eu já respondo já, tá, galera? Então a gente só fazer essa linha de raciocínio para vocês entenderem, tá? Então vamos seguir um degrau de cada vez para dar pé para todo mundo, tá? E a gente vem entrando em perguntas mais pontuais, ok? Tranquilo? Fechou? Um passo a passo, tá? Sem ter hesitação. Agora, o que que acontece? Esse é o cenário, como eu comecei a aula, né? Se você chegou agora, a aula já começou às 7 horas da noite, ela vai ficar gravada, tá? Algumas coisas a gente já falou. Mas nem tudo é perfeito assim, não é verdade? Esse é um dia fácil de operar. Agora, tem dias que o mercado ele é um pouco traiçoeiro. Então, a gente vai ter que se atentar em algumas coisas. Então, como é que começa a ficar um dia traiçoeiro? Um dia que a gente tem que redobrar a atenção de mercado. Então, nesse mesmo exemplo de compra, imagina que eu encontro um pivô lá do dia anterior. Nesse pivô, eu faço o tracejo de FIBO. Faço lá um conservador, da direita para a esquerda, ele vai lá e vai me dar alguns alvos. Então, eu tenho o primeiro alvo, tenho o segundo alvo e tenho o terceiro alvo de FIBO. Mais ou menos assim. E aqui a linha de pescoço que a gente chama, né, que é exatamente o topo anterior, o 0%. Eu vou ter a média de 200 lá na parte de baixo, tenho a média de 20, tenho a VWAP e tenho a média de 9 nesse movimento. E aí, durante o dia, o mercado vai e rompe essa estrutura. Ele vai lá, faz uma barra de rompimento. Algo mais ou menos assim. Então, onde está o meu olho? Meu olho sempre vai estar na média de 9. Vamos supor que aconteça exatamente isso daqui. Aqui já começa a primeira pegadinha do dia, tá? Onde rompeu, só que a média de 9 ela não está encostada nem cortando o candle. Ela está distante dessa movimentação. A partir do momento, a partir do momento que você tem um rompimento de uma estrutura, pode ser bandeira de alta, triângulo de alta, cunha de alta, rompimento de topo, rompeu, média de 9 longe do preço, na maioria das vezes isso aqui é um rompimento falso. Então a maioria da galera que já pregou a ordem de compra aqui está correndo um risco muito grande. Então naquela sequência que a gente tem, o rompimento, você não pode fazer. Automaticamente você vai ter que eliminar essa entrada. Rompimento não pode. Tende a ser um rompimento falso. Aí você vai seguir a sequência. Vamos lá. Qual que é a próxima entrada que eu posso fazer? Entrada por continuidade. Continuidade. E aí, na entrada de continuidade, ele faz o seguinte: a ideia é que faça uma barra pequena, fechamento perto da máxima daquele candle que rompeu.
Pode ser verde, pode ser vermelho. Tem que ser um candle de uma amplitude pequena, ok? Pode ter sombra em cima, pode ter sombra embaixo, não tem problema. Mas imagina que ele faz isso daqui. Ele vem e faz esse movimento de mercado. E você já vai começar a perceber, opa, a continuidade, o fechamento, ele tem que estar bem próximo da máxima do candle que rompeu. O fechamento, ele está mais perto da mínima, certo? Perto da mínima. Ou seja, isso acaba desconfigurando o setup da continuidade, que é a aula de revisão de matéria de número 1. Continuidade, eu não posso fazer. Na sequência, qual que é a próxima entrada que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de um pullback na 9, que é o retorno na média de 9. Só o que acontece? O que caracteriza eu fazer uma boa entrada no retorno da média de 9, comprar na 9? A premissa básica é que no candle de rompimento ele esteja encostando ou cortando o candle, para certificar que aquela média tende a segurar. Então, a partir do momento que você tem um rompimento e a 9 não está encostando no candle, o que tende a acontecer? O mercado fazer, na maioria das vezes, em torno de 85% do histórico, fazer isso aqui, ó, brumba. E ele volta lá para a parte de baixo. Então, tem momentos que eu vou falar assim para você, não pode fazer o retorno da 9. Não é para fazer. Não pode. Por quê? Justamente porque a 9 não encostou no candle. Então, pullback, em qualquer média que você for querer fazer, qualquer uma dessas, tende a furar. Então, automaticamente, o que tende a acontecer, você descarta o pullback da 9. Vão restar apenas duas entradas para você fazer nesse tipo de movimento. Uma entrada de violação e uma entrada de confirmação. Vamos começar pela confirmação. Confirmação. Como que é a entrada de confirmação? Você vai ter que aguardar o preço chegar na média de 9, aguardar, esperar, bater na 9 para quê? Para certificar que a 9 está segurando, aguardar o próximo candle, ver se ele tem condição de fazer um engolfo de alta, ou seja, que o fechamento dele feche acima da abertura do candle anterior para fazer um engolfo de alta, e aí você tem uma confirmação do movimento. Aí você fica seguro para estar comprando. Compra na máxima, stop na mínima, para o próximo candle abrir, se o risco retorno valer a pena, e você levar até alvo de FIBO. Isso é uma entrada por confirmação. Você está realmente confirmando que a média segurou. Entrada de confirmação. Marquinho, eu tenho uma pegada que eu não faço entrada de confirmação. Eu sou do time da violação. Se você for do time da violação, o que temos aqui? Exatamente aqui você vai ter a retração de 0%. Nessa linha marrom aqui, ó. Se você é do time da violação, o próprio nome diz, você está violando agora duas condicionais. Ou seja, não está batendo aqui. Já tem uma violação de entrada. Você tem uma dupla violação porque não está batendo a 9 no rompimento. Mas mesmo assim você quer correr mais risco para tentar um retorno maior. Então vale uma entrada de compra exatamente no 0%. O stop no índice é de 150 pontos. E se for no dólar, o stop de 5. É sempre isso, não muda. Para quê? Para você pagar para ver. Poxa, Marquinhos, para mim faz sentido na minha banca, um stop desse tamanho não me machuca. E o que pode acontecer? Do mercado bater na sua ordem de compra e automaticamente pode ser que a retração segure e vai até alvo lá na parte superior. Isso é uma entrada de violação. Então, o que precisa ficar muito claro para você? Tem momentos na sala que tem pessoas que vão correr mais risco. Elas vão querer entrar por violação. E às vezes elas correram mais risco e estão buscando lá seus 500 pontos no índice. E você que é do time da confirmação, você não entrou. Aí você fica chupando o dedo. Aí fala, caraca, o que essa pessoa fez que eu não fiz? Ela teve, no gerenciamento dela, a opção de correr mais risco, mas ela entrou na operação. Você quis correr menos risco, porque você tem uma pegada mais conservadora, e não entrou. Então, quem está certo e quem está errado? Vai depender de você, do seu gerenciamento, do seu perfil operacional. Turma, para vocês, ficam claro de vocês entenderem o risco-retorno de quem entra na violação e o risco-retorno de quem entra na confirmação? Aí eu vou responder as perguntas de vocês. Ficou claro de você entender por que tem momentos da sala que tem uma pessoa que está pegando 20 pontos no dólar e você não conseguiu pegar um? Que aquela pessoa que pegou 20 pontos, ela correu um risco muito maior que você? Então tem que mensurar isso. E volta a falar. Tem alguém melhor ou pior do que alguém? Não. É o seu estilo operacional. Então a galera que está chegando na sala, eu aconselho o quê? Sempre começar pelo simulador, tá? Para quê? Para você treinar e faça os dois tipos de entrada. Violação ou confirmação. Aí, com o tempo, com as semanas, com os meses, você vai se identificar o que é melhor para você, tá? Turma, eu vou pegar algumas dúvidas aqui. Algumas eu já falei, outras ainda não, tá? E a gente vem matando, tá? Aqui as dúvidas de vocês. Tá lembrando que quem está chegando um pouquinho mais tarde aí, a aula começou às 7 horas, tem muita coisa que eu já respondi, tá? Alguma coisa que a gente já falou, ela vai ficar gravada a aula, fica tranquila, tá? E divulgada, tá? Dentro da sua área do aluno. Beleza?
tá? Então, Robério, queria que falasse um pouco sobre rompimento falso. É isso aqui, ó, esse desenho. Média de 9 não está encostando no rompimento. Na maioria das vezes é rompimento falso, o mercado ele acaba violinando, tá? Lívia, pode dar dicas para encontrar esse pivô? Com certeza o próprio Profit pode nos auxiliar, já te explico direitinho, tá? Eu estou fazendo só um exemplo, né, para ficar fácil a compreensão. Josué Lima deve ser, né? Tá tudo junto. Sempre seria interessante um 2 para 1, tá? Seria bacana. Ou seja, se possível até no primeiro alvo, né? Ou seja, um primeiro alvo até o alvo maior do que o risco é sempre mais interessante, tá? Juracir, tudo bem? Quando você tem todas as confirmações, as métricas de rompimento, continuidade, pullback, confirmação, no backtest de 10 anos, hoje gira em torno de 80% assertividade. Então a gente sempre tem que lembrar que a gente trabalha com o mercado de renda variável, não é um mercado de renda fixa, então a assertividade é alta, e mesmo que tudo esteja certinho, ainda tem a possibilidade de cair na margem de 20% de erro. Por isso que a gente sempre tem que equilibrar o número de contratos, tá, direitinho nas operações, tá? Mas a assertividade, ela é alta, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Marquinho, pergunta, né, de alguns participantes. Eu posso, por exemplo, colocar uma ordem no 0%, colocar uma ordem de compra na confirmação, ou seja, eu ir comprando conforme o setup for passando? Eu não tenho o hábito de fazer isso. Por exemplo, coloquei uma ordem no rompimento, coloquei uma ordem na continuidade, coloquei uma ordem no 0%, coloquei uma ordem de compra no pullback. Aí você está saindo completamente fora do operacional. A ideia é você ir descartando. Um, entrou, beleza. Descartou um, vai para o dois. Descartou dois, vai para o três. Então você sempre vem descartando nessa sequência lógica de entradas. Nunca sai metendo um monte de ordem de compra em todas as estratégias. Obviamente você vai estar extremamente alavancado, tá? Ângelo, vamos supor que no exemplo de confirmação, o mercado bata na média de 9 e, por exemplo, faça um martelo na 9. É uma entrada de confirmação. O próprio martelo é um padrão de compra. Inclusive, né, mais uma vez, eu vou deixar uma recomendação para todos. Isso tem na área do aluno, mas para quem gosta de ler, você tem esse livro aqui chamado Candlestick, tá? Candlestick. Candlestick, da editora Novatec. Esse livro é um livro bacana porque ele dá diversos padrões de compra. Nesse exemplo clássico que eu dei de confirmação, eu falei de um engolfo de alta. Mas você tem martelo, entre outras confirmações. O mais clássico, que aparece quase todo dia, é o engolfo de alta. Mas se for o martelo também, nesse exemplo de compra, também serve. Tá? Paulo, tudo bem? Dúvida do Paulo. Olha lá. Uma dúvida. Se pegar o setup da continuidade e estopar a operação, eu posso entrar na 9? Né? Boa pergunta. Vamos lá. O que que eu enxergo? Tá? Eu sempre enxergo assim. Tudo que começa certo, né, tenderá a dar certo. Tudo que começa da maneira errada tenderá a acontecer alguma coisa errada. Vamos abrir um parênteses. Entrei no setup da continuidade, pegou o meu stop. Qual que é a linha de raciocínio que a gente tem que ter? Se eu entro num setup da continuidade, onde historicamente eu tenho 80% de chance de acerto, e entrou na margem dos 20, ou seja, estopou a minha operação, se começou errado, a probabilidade das próximas entradas darem errado também, ela é alta. Então, o stop que eu tomei fazendo a confirmação certa significa que eu estou na margem, já começou na margem de erro de 20%. Então, a maior probabilidade é os próximos movimentos darem errado. Então, quando eu tomo um stop logo de cara, o que que eu faço? Eu paro. Aí eu aguardo uma melhor entrada. Ou seja, começou errado, tenderá a dar errado. Então, eu sempre sigo nessa sequência lógica. Tá? Daniela, geralmente o setup da continuidade é interessante ele fechar acima do 61,8 da retração do rompimento anterior. 50% eu não aconselho, sempre acima. Tá? Vou pegar as perguntas aqui. Fala, Vitor José, sua meta de hoje foi na confirmação, semelhante a essa. Show, show de bola. Arthur, dentro da sua área do aluno, você vai ter esse conteúdo um pouco mais aprofundado na aula de revisão de matéria de número 1. Eu já mostro já na área do aluno. Tá? Cláudia, tudo bem? Só queria saber quais as posições das médias se precisam ser essas, por exemplo, 9, VWAP 20, assim nessa ordem. Vamos lá, muito bem feito essa pergunta. Eu estou anotando as perguntas aqui, a gente vem matando, tá? Eu vou subir um pouquinho mais de nível nessa parte de erros operacionais. Vamos lá. Imagina que você tem um topo anterior, você marca o topinho anterior aqui. Vamos supor que o mercado rompeu bonitinho, nesse exemplo de compra. Foi lá e fez um rompimento de topo. Mas aconteceu algo diferente. Ele aconteceu algo mais ou menos assim, ó. A 200 estava em cima, a 20 estava embaixo, a 9 estava embaixo e a VWAP estava aqui no meio. A VWAP. Calma aí. Alguma coisa não está ornando. Qual que é a primeira média que tem que estar aqui em cima? A média de 9. Marquinho, o mercado rompeu, topo anterior, as médias estão alinhadas. Poxa, primeira coisa que você bate o olho. A média de 9, ela está encostando o candle? Não. Aqui você já percebeu que é furada. Nesse exemplo que eu estou dando. Está errado.
Qualquer coisa que for tentar aqui fazer, tem que ter vai correr um risco muito grande. Então, primeira coisa, média não está batendo? Esquece. Vamos fazer uma outra clareada aqui. Imagine o seguinte cenário. Imagine que mesmo assim, a média de 9 está cortando o candle. Nesse mesmo cenário. Ó. Agora o cenário é diferente. A 9 está cortando o candle, cortando, porém, a minha linha preta 200 está em cima da 9. O que isso aqui representa? Posso fazer uma entrada por rompimento? Nesse sentido, rompimento? Posso entrar nesse rompimento de mercado? O que eu faço? Eu não entro. Por quê? Porque a 9 tem que estar sendo a primeira a cortar, porque é a média de curto prazo. Então, nesse operacional aqui, ó, cortando, eu elimino o rompimento. Rompimento eu não vou fazer. A média de 9 é sempre a primeira, é a de cima, igual os exemplos que eu dei anteriormente. Se eu não posso fazer rompimento, qual que é a próxima entrada? Continuidade. Deixa eu colocar de outra cor aqui. A próxima entrada é continuidade. Então, o que eu vou esperar? Opa, calma aí. Se fizer um candle pequeno, fechamento perto da máxima, pode ser verde, pode ser vermelho, não tem problema. Mas ele tem que estar abaixo da máxima. Ah, Marquinhos, se tiver uma sombra aqui no movimento, é máxima. Beleza, eu tenho uma configuração. Então, o que eu posso fazer? Opa, tem uma entrada por continuidade. Compra na máxima do candle vermelhinho, stop na mínima, para o próximo candle abrir, bumba, para cima. Mas vamos supor que não pegue o setup da continuidade. E aí a pessoa fala assim, Marquinho, rompeu. A média de 9 está cruzando o candle. Eu posso fazer um retorno da média de 9? Que seria a próxima entrada? Eu posso aqui fazer um pullback na 9? Posso fazer? Não. Por que não? Porque a 9 encontra-se abaixo da 200. Se você for puxar um histórico de preço, você vai perceber que na maioria das vezes faz isso, ó, blumba, lá para a parte de baixo. Mesmo com a média de 9 cortando o candle. Rompimento falso. A 9 está sempre acima. Então eu sempre falo para você, turma, continuidade não deu entrada. O back da 9, esquece fazer. Qual é a entrada que pode ser feita? Confirmação. Como as médias não estão alinhadas, a 200 está acima das demais médias, eu preciso que o mercado me dê uma confirmação. Ou seja, que ele bata na média de 9, eu aguardo a 9 encostar e espero um padrão de compra. Um engolfo de alta, por exemplo, que fecha acima do candle anterior. Então eu tenho uma confirmação que realmente as médias estão segurando o preço. Compra na máxima, stop na mínima. Em qual momento eu posso fazer o retorno da 9? Então, nesse cenário, em qual momento que eu posso fazer? Se eu percebo, vamos lá, que passou o próximo candle, fez um candle vermelhinho, chupa, candle vermelhinho, e eu percebo que a média de 9, ela agora está acima da média de 20, de 200, agora eu tenho uma entrada dentro do meu checklist. Então, até então, o pullback da 9 que estava disfarçado, ou seja, estava cancelado pelo fato da 9 estar embaixo, agora a 9 está em cima. Então, eu vou falar, turma, está dando entrada agora no pullback da 9. A 9 está por cima da linha preta. Então, automaticamente, você tem autorização para comprar na média de 9, o stop de 150 pontos a 200, para a média de 9 segurar e seguir viagem lá para cima. Turma, eu tentei ser o mais Silvio Santos que eu consegui. Tal, mais falando com aquelas senhorinhas que ficam na plateia, né, as donas de casa. Tentei ser o mais didático que eu consegui para você entender. Você conseguiu entender? Quando a 9 está embaixo, a 200 está em cima, quando que a 9 vira para cima da 200 e você tem autorização de compra, consegue entender que mesmo com rompimento de mercado e a 9 cruzando o candle, se as médias não estão alinhadas no movimento, você não tem autorização para fazer o pullback. É onde a maioria da galera erra. Ficou claro aí, Paulão, Sidney, o Iago, a Vanessa, quem mais? A Keila, o Arthur. Dar uma clareada aí no posicionamento das médias? Show? Legal? Opa, maravilha. Então, perguntas aí que colocaram no chat também. Marquinho, eu preciso olhar o Times and Trades? Eu preciso olhar o Superdome? O que eu sempre aconselho? Aqui na escola, a gente tem a tabela institucional. Tá? Essa tabela foi desenvolvida por nós professores junto com o pessoal da Bolsa. Então, para quem tem a tabela, obviamente vai ficar muito mais simples. Então, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando aqui, se eu percebo que pode ter uma entrada, por exemplo, de pullback na 9, eu vou bater o olho na tabela. Se eu percebo que os institucionais, bancos, corretoras, fundos e assets estão posicionados na compra, eu vou entrar na compra. Se eu ainda percebo que os institucionais estão na compra e aparece compra nível 1 ou compra nível 2, o mercado está muito comprador. Então isso fortalece a tese que eu já fiz a minha análise. A minha análise está certa. Eu só vou fazer uma dupla confirmação. Ou seja, automaticamente o fluxo está do mesmo lado, fluxo com análise técnica,
a assertividade ela tende a aumentar. Agora, você vai começar a perceber que quando você tem um cenário que não está conspirando, ou seja, está mais ou menos assim, automaticamente, se você bater o olho na tabela, muito provavelmente o institucional vai estar na venda, as pessoas físicas vão estar na compra, porque a pessoa física sempre faz o contrário dos bancos, né? Impressionante. Provavelmente isso aqui vai estar na venda. Mas o gráfico, ele já te mostrou que ia dar merda, falar o português claro. Você só fez a confirmação de algo que você já está vendo no gráfico. Agora, se você não tem a tabela, aí eu aconselho automaticamente você olhar o Times and Trades, olhar o volume, porque são as ordens que estão sendo executadas naquele momento, ver se o volume está condizente com a sua operação. Ou seja, por exemplo, no índice, se o volume de compra está maior que o volume de venda, e também no Superdom, se o volume de compra está maior que o volume de venda. Aí você tem uma dupla confirmação no Times and Trades. Tá? Você tem essa dupla confirmação de mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, para ver se a gente consegue enxergar aí algumas, algumas oportunidades. Então, ó, vamos lá. Eu vou pegar exemplo de compra, tem bastante exemplo de venda, né? Deixa eu ver se eu acho algum exemplo de compra e detector de topo e fundo aqui, para ficar fácil de entender. Deu muita opção de operação de venda, né? Muita coisa de venda, 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 venda. Muita entrada de violação. Deixa eu ver se eu acho algum legal aqui para a gente ver. Aqui, ó, fica mais fácil. Dia 7 de agosto. Então vamos lá. Aqui, eu tenho muita dificuldade. Cara, eu tenho muita dificuldade em saber onde é topo e fundo. Se você tem essa dificuldade, o Profit tem o detector de topo e fundo. Então, o que que você pode fazer? Se você tem essa dificuldade, você, no gráfico, clica com o botão direito, vem aqui em inserir indicador, e você aqui no canto superior esquerdo, você coloca assim, ó, detector de topo e fundo. Já vai aparecer, ó, detector de topo e fundo. Você coloca esse detector de topo e fundo no gráfico, insere e clica em OK. Você vai perceber que vai aparecer tipo uma linha laranja aqui, tá vendo? Ó? Uma linha laranja, ó. Então, o que que você vai fazer? Você vai configurar essa linha. Em cima da linha, você clica com o botão direito, em cima da linha, e vem aqui em propriedades de detector de topo e fundo. Você, onde está escrito período, você vai colocar 4. 4. Você vai vir aqui em opções de desenho, tirar o desenhar por linhas e colocar desenhar rótulos. Então, você vai colocar aqui o parâmetro 4 e opções de desenho, desenhar por rótulos. Vai clicar em aplicar, em OK. A partir de agora, você vai saber qual que é o fundo anterior e qual é o topo anterior. Fundo e topo. Então, vamos lá. Exemplo. Esse aqui é o dia 7 de agosto. 7 de agosto, certo? Eu quero pegar o topo e o fundo do dia anterior, que é o dia 4. Então, eu tenho o topo e eu tenho o fundo. Então, você marca o fundo e você marca o topo. Nesse exemplo, o que que aconteceu? O candle de número 2, candle de número 2, aqui do movimento, rompeu o topo anterior. É uma barra verde de fechamento perto da máxima? Sim. Rompeu o topo anterior? Sim. Então, eu vou eliminar o de baixo, porque teve um rompimento de topo. Eu quero fazer uma projeção de Fibo, que isso tem na aula de revisão. Vou sair da mínima do candle 101 para a máxima do candle 95 e soltar. Vou fazer exatamente esse movimento aqui. Então, o que que eu vou mensurar? Risco-retorno. Vamos lá, risco-retorno. Tudo é risco-retorno. Primeira coisa que eu observo. Rompeu o topo anterior? Sim. Bato o olho na média de 9. A média de 9, a linha vermelha, está cortando o candle? Sim. As médias estão todas próximas aqui do movimento? Sim. Isso aqui me garante uma entrada de rompimento de mercado? Garante uma entrada de rompimento de mercado? Não. Por quê? Porque a 9 está cortando abaixo da média de 200. Ah, Marquinhos, subiu. Subiu. Não interessa. Gráfico parado, todo mundo vê. Então, vamos lá. Que entrada que eu tenho aqui? Primeira entrada no meu checklist. Rompimento. Posso entrar nesse rompimento de mercado? A 200 está em cima? Muito arriscado. Então, eu já eliminaria. Mesmo que você não preste atenção nisso. Eu coloquei uma ordem de compra na máxima. Meu stop está na mínima do 2. Onde é o meu alvo? Se comprar, o meu primeiro alvo é de 4. Meu segundo alvo é de 8 e 9. E o meu terceiro alvo é de 16. Mas vamos falar que vem até o segundo alvo. O seu stop, ele é de 11. Se tudo desse certo e levasse até o segundo alvo, ele seria de 9. Então, o risco, retorno, não vale a pena. Ou seja, rompimento, está descartado. Não vou entrar porque o risco retorno é muito alto, não, é muito baixo, não vale a pena. Qual que é a segunda entrada que eu tenho? Continuidade. Vamos lá. Candle de número 3. O candle de número 3, ele fecha acima da máxima do candle 2. Acabou, não é continuidade isso aqui. Tem que fechar abaixo da máxima do candle de rompimento. Fechou acima da máxima, isso não é continuidade. Não tem autorização para comprar isso daqui. Não tem. Próximo. Pullback na 9. Tem autorização? Olha o candle de número 4. A média de 9, a partir de agora, está acima da média de 200. Acima da média de 200. Então, eu tenho autorização para estar comprando.
comprar na 9, stop de 5. Então, se eu compro aqui na média de 9, meu stop é de 5 pontos, stop financeiro, porque eu estou no dólar. O meu primeiro alvo já é de 8, o meu segundo alvo já é de 13. O risco, retorno, vale a pena. Marquinho, se eu sou do time da violação, se você é do time da violação, você vai comprar no 49,00, que é exatamente aqui, ó, no 0%, no pullback. Isso aqui é o quê? Entrada de pullback de FIBO. Stop de 5 e alvo lá na parte superior. Ou seja, entrada de pullback foi certa, entrada exatamente de pullback de FIBO foi certa também. Marquinho, vacilei. Quando eu cheguei na sala, não vi, ou cheguei na sala, era 9h45 da manhã. O que eu faço? Vamos lá. Chegou 9h45 da manhã, você sempre vai. A galera já ganhou dinheiro, você tá chupando o dedo. Falou, caraca, cheguei tarde. E agora, o que eu faço? Quanto mais alto eu subir, mais alto acaba ficando, mais perigoso acaba sendo esse tipo de entrada. Então, faz um raciocínio lógico comigo. Vou tirar o Fibonacci para facilitar a sua vida. Vamos lá. Para você fazer, quanto mais sobe, mais arriscado fica. Então, quanto mais arriscado fica, mais conservador você tem que ser. Então, poxa, que possibilidade que eu tenho aqui na frente? Eu preciso ter uma entrada de confirmação para ver se, de repente, vale a pena entrar na operação. Eu percebo que o mercado bate na média, bate na VWAP, e o candle 14 fecha acima da abertura do candle 12. Esse é um padrão de compra. Isso tem na área do aluno e tem no livro Candlestick. Ou seja, tem um padrão de confirmação. Se o risco retorno valer a pena, compra na máxima, stop na mínima, continua a operação. Se você é uma pessoa que gosta de entrar por violação, o que tem? Marquinho, eu já fiz o primeiro toque na 9. Quantas vezes eu posso fazer? O retorno da média de 9. Quantas vezes eu posso fazer? Apenas uma vez. Marquinhos, se o mercado der um pullback de novo, qual que é a possibilidade? Onde que eu posso entrar? Na VWAP. Ordem de compra, stop de 5, ou se for no índice, 150 e leva. Então você tem esses recursos. Então, pullback de VWAP, pullback de 20, isso são o quarto, é o sexto, sétimo, oitavo recurso que você vai ter. Ou seja, significa que o preço está cada vez mais caro e mais risco você vai estar tomando. Conseguiu entender, galera, essa explicação para ficar fácil? Consegue entender? E, obviamente, você só vai entrar nesse tipo de operação, Marquinho vai entrar na 9. Poxa, mas se o terceiro alvo está na tua cara, você não vai entrar. Tudo começa com a explicação das 7 horas da noite. Risco-retorno. Se o risco-retorno valer a pena, você entra. Marquinho, eu quero entrar nessa confirmação. Poxa, meu terceiro alvo de fio está na tua cara. Se o risco-retorno não valer a pena, você não entra. Ai, Marquinhos, meu mercado subiu. Gráfico parado, todo mundo vê. E na hora do ao vivo, você coloca o seu na reta? Eu não. Subiu. Aí o Kita fica brincando. Subiu, vai sem mim. Se eu percebo que o risco-retorno não vale a pena, eu não entro. Ah, Marquinhos, perdi o trade. Eu prefiro deixar o dinheiro na conta do que ficar brincando de bingo trader. Então, o que acontece na sala? Aí você vai ver, ah, Marquinho, entrei e peguei 17 pontos no dólar. Você que não entrou, você estava certo, porque você foi prudente. Quem entrou, às vezes nem sabe o que está fazendo. Entrou por entrar. E está surfando. E ele vai tentar pensar, né, que, poxa, aquilo vai acontecer todas as vezes. Tá? Então, automaticamente, tá, ele vai ter um pouco mais de sorte do que técnica. Tá? Então, sempre pendendo aí, a técnica é mais interessante. Ok? Tanto para o mercado de índice quanto para o mercado de dólar. Exemplo, por exemplo, na venda. O conceito, ele é basicamente o mesmo. O conceito é o mesmo, sem tirar nem pôr. Vamos fazer um erro de falha. Vamos vir no dia 22, dia de ontem. O mercado rompeu e perdeu o fundo anterior. Qual que é a primeira coisa que você bate o olho? Na média de 9. Teve um rompimento, mas a média de 9 não está cruzando o candle. Ou seja, eu posso entrar por rompimento? Não. Está descartado. Não posso. Posso meter uma venda na mínima do 1? Não. Está descartado. Ah, Marquinhos, mas eu peguei. Sorte. O candle de número 2, ele me deixou um candle de continuidade? Não. O fechamento está abaixo da mínima do 1? Não. Qual que é o próximo que eu tenho? Pullback. Na 9. Posso fazer um pullback na 9? Não. Por quê? Porque o mercado já começou errado rompendo na faixa de expansão. A 9 não está cortando o candle de rompimento. Posso fazer? Não. Qual o próximo recurso que eu tenho? Eu tenho uma entrada por confirmação. O que eu preciso? Eu preciso que o mercado bata na 9, que eu tenha um candle vermelho que fecha abaixo da abertura do candle anterior, para ser mais assertivo. Tenho isso? Não, não tenho isso. Entrada de confirmação, não posso fazê-lo. Ou seja, você começa a ir para outros operacionais a partir de agora.
começa a fazer um monte de outros operacionais, tá? Outros tipos de operações. E aí já começa a vir já mais na técnica do Jean, algumas leituras aí da técnica do Kita já começa. Marquinho, o mercado deu estresse da 20? Se você for olhar, sim. O mercado bateu na 20, fechou abaixo da média de 9, você tem uma entrada de confirmação de estresse da 20. Posso colocar uma ordem de venda na mínima do 17 e stop na máxima? Risco retorno vale a pena? Esse tipo de operação é para o mercado chegar no fundo anterior. Se você vende na mínima do 17, o stop está na máxima. É um stop de 11 para alvo de 6. Risco retorno não vale a pena. Ou seja, você vai eliminando todas as tipos de entradas que você vai fazendo, vai eliminando. Então tem dias que eu vou falar assim, falei, galera, o mercado tá difícil, não tá dando entrada, o mercado tá bem volátil, toma cuidado, tá? Nesse tipo de entrada, fica esperto, fica ligeiro, sempre tenta entrar por confirmação, tá? Porque começou errado, a chance do mercado violinar é muito grande. Então a gente acaba não dando muito foco nisso daqui. A gente sempre vai focar num ativo que está mais fácil, ativo que está mais simples, tá? E se o outro ativo também estiver difícil, vai tomar um café, não fica perdendo seu tempo tentando achar alguma coisa. Para você operar tem que ser algo simples. Confirmou, entrou, não confirmou, não entrou. Percebeu que está muito difícil? Ah, Marquinhos, eu não estou enxergando. Não, você está enxergando. Você está vendo que o mercado está difícil. Deixa o dinheiro na conta. Beleza? Deixa o dinheiro na conta. Fala, Ivanilson, tudo bem? Obviamente, sempre é importante lembrar o volume, né? Mas se tem um rompimento com a média cruzando, você vai perceber que automaticamente o volume ele vai estar acima da média, tá? E sempre no gráfico de 5 minutos, tá? Qual que é a dica, tá? Rafael, nesse caso, um pullback no FIBO pode fazer? Olha, pode, mas saiba que o risco é alto. Geralmente, quando começa errado, assim, ó, a sequência para dar errado ela é muito boa. Então, geralmente, eu sou bem cauteloso. Eu sempre tento entrar na confirmação, quando eu vejo alguma confirmação do movimento. Por exemplo, quando o mercado aqui, ó, ele perdeu o fundo anterior, eu posso entrar no rompimento do 27? Geralmente eu não entro. Por quê? A média de 9 não está encostada no candle. Mas aqui na frente, a média de 9 encosta, perdão, o candle encosta na média de 9. Tá vendo? Ó? Ele encosta na média de 9. E o candle 33, ele fecha abaixo da abertura do candle que está estopando ele, que é o candle verde. Aqui eu tenho uma entrada de confirmação. É uma entrada mais conservadora, que já está longe do preço, mas é uma entrada que às vezes acaba sendo até um pouco mais segura, tá fazendo. Um cenário mais difícil aí, tá? De operações. Então, a aula começou às 7 horas, tá, galera? A gente falou bastante coisa. Algumas outras coisas são que vocês estão perguntando já estão nas outras aulas de revisão. Então, eu vou te dar algumas lições de casa para você fazer, tá? Então, vamos lá. O que que eu aconselho você fazer? Dentro da sua área do aluno, no conteúdo exclusivo, né, da sala, eu aconselho que você veja, principalmente os novos, todas as aulas de técnica e todas as aulas de revisão. Se você puder, se der, né? Sua vida deve ser bastante agitada. Mas é muito importante, eu deixo aí uma semana para você ver todas as aulas de revisão, tá? Uma semaninha para você ver todas as aulas de revisão de matéria. Por quê? Cada aula de revisão é um tema específico. Tracejo de FIBO, entrada por conta de confirmação, continuidade pullback, entradas de rompimento, entradas de trocentas coisas. Tem muita coisa detalhada. A aula de hoje é para dar uma nivelada na galera. Então já fica aí, tá? Uma semana de estudos. Hoje é quinta, hoje é quarta, até o dia 30 para você matar todas as aulas de revisão de matéria. Matar todas as aulas de revisão. Essa aula, ela vai ficar gravada e vai estar disponível aqui para você, a revisão de matéria aqui adiante, para se você chegou atrasado na aula, tá? Aconselho vocês fazerem isso. E vou deixar um pouquinho mais de lição de casa, né, sendo aquele professor chato, né, que é o seguinte, a partir de hoje, tá, em diante, você sempre tem aí do seu lado, tá, uma tabelinha, um checklist, tá, um checklist de setups, que é exatamente o checklist das operações, tá? Então sempre tente seguir a ordem cronológica, para você ir eliminando todas as etapas. Então você vai vir primeiro por rompimento, eita, rompimento. Se for desconfigurado o rompimento, você tem a continuidade. Se for descontinuada a continuidade, você tem exatamente o pullback da 9. Porcaria. Pullback da 9. E vou deixar aqui e ou pullback em Fibo, que é o que eu expliquei para você. E a última, uma entrada por confirmação. Sempre tenta seguir isso daqui. Rompimento, continuidade, pullback de 9 e ou pullback em Fibo, confirmação. Se todas essas etapas já forem preenchidas, ou seja, não der entrada de nada disso daqui, aí você vai ter outros recursos. E aí costuma ser o pullback na VWAP ou o pullback no 61,8 do movimento. Então, todo dia, segue exatamente essa lista. Tira uma foto aí, ó. Sempre tenta seguir essa lista, essa ordem cronológica, tá? O passo a passo. Ordem cronológica. Beleza?
rompimento, continuidade, pullback de 9 ou pullback de FIBO, confirmação. Eliminou todas essas, esses são os últimos dois recursos. Então é isso que eu faço aqui nas minhas operações, tá? Para lucrar. E mais uma vez, quem está perdido ainda, está chegando um pouquinho mais tarde, onde que eu acho esse conteúdo na área do aluno? Bem tranquila. Quando você logar na sua área do aluno, você vai vir aqui na aba BTV, acesse a BTV, clique aqui, você vai rolar lá para a parte de baixo, você vai ter aqui o conteúdo exclusivo, e dentro do conteúdo exclusivo, você vai encontrar exatamente as configurações do Profit, a tabela de gerenciamento contábil do professor Marcos, as configurações da tela do Jean, todas as técnicas que a gente utiliza, todas as aulas de revisão de matéria colocando em prática e todas as aulas extras de todos os professores. Mesmo assim, se você não achar alguma aula, tiver qualquer tipo de dúvida, o suporte da escola está aqui para te ajudar. Ele funciona de segunda a sexta, das 9 às 18, por ordem de demanda. Você pode clicar aqui, manda a sua mensagem, não encontrei essa aula, onde está aquela aula, eu queria tirar uma dúvida técnica, assim por diante. Ele está aqui para te auxiliar. Então, turma, fica o exercício. Você tem uma semana para matar o conteúdo dentro da área do aluno, das técnicas e da aulas de revisão, são 7 dias, tenta se programar. A partir de amanhã, você tenta seguir o checklist operacional nessa ordem certinho, você vem eliminando as etapas. Você vai perceber automaticamente que, etapa por etapa, você vai começar a identificar. E começa a treinar, tá? Entrada de confirmação, entrada de violação. Faz os dois. E no simulador, principalmente quem está começando, tá? Porque você está aprendendo. Não vai começar na conta real, senão você vai se ferrar, você não está preparado ainda. Faz no simulador, beleza? E aí, com o tempo, com as semanas, com os meses, tá? Automaticamente, você vai entendendo. Poxa, eu quero fazer uma confirmação, uma violação. Ou os dois, tanto faz, tanto fez. Fechou? Algumas dúvidas que foram colocadas aqui já estão na sua área do aluno e também são aulas da tema das próximas revisões de matéria, tá? Então, se eventualmente eu não respondi sua dúvida, porque já está na área do aluno, aí você tem 7 dias para olhar, e alguns conteúdos são na próxima aula de revisão. Fechou? Tamo junto, galera. Parabéns aí para vocês que estão até tarde aí, aprendendo. E agora é colocar em prática, turma. Duas à mão, estuda, pergunta, e tamo junto. Fechou? Ó, vejo todos vocês amanhã à noite, tá? A gente tem uma aula bem legal, eu, Jean e Kita. A gente vai fazer uma aula de fluxo com análise técnica. Então, as perguntas de fluxo também, que se você tem, Times and Trades, Superdom, tabela, esteja na aula de amanhã. Você vai conseguir dar uma limpada aí no HD. Vai ficar facinho de entender. Fechou? Turma, bom descanso, tá? Fiquem com Deus aí. Amanhã a gente volta no Morning Call, a aula vai ficar gravada em breve na sua área do aluno. Valeu, um abraço.